Então vamos lá, aula de hoje, aula sobre ponto de venda, como eu explorar corretamente os pontos de venda dentro da farmácia, tá? Nós sabemos que assim, as aulas que nós tivemos essa última semana, né, nessa semana, na aula de ontem inclusive, eu falei muito sobre o calendário, né? Eu ensinei na aula de ontem a como planejar todas as datas comemorativas, todo o seu calendário de ações de marketing e a importância disso, tá? Porém, vamos partir do princípio agora que nós estamos já com esse calendário em mãos, então eu já imagino que você já tenha programado esse calendário, você baixou lá a ferramenta da aula de ontem, você programou o seu ano inteiro, o calendário, e agora, com isso em mãos, chega o momento do quê? O que eu vou fazer com essas informações? Como que eu vou colocar isso em prática de fato e do jeito correto? Então você já planejou e agora é a hora, nós chegamos no momento que você tem que executar essas ações para que elas gerem resultados na sua farmácia, tá? Então, como eu havia dito lá na segunda-feira, na terça-feira, eu disse para vocês que tem 2 pontos de venda, tá? Então, primeiramente, o que é o ponto de venda na farmácia? Ponto de venda é um local, como o próprio nome diz, onde você vai expor o seu produto. É uma espécie, é como se a gente falasse assim, uma vitrine para o nosso cliente, tá? Então, o nosso cliente ele vai ter ali acesso a esse produto e isso vai possibilitá-lo encantar-se com aquele produto ou não, tá? Depende da forma como, por isso que esse ponto de venda tem que ser tão bem explorado, tão bem colocado, né? Colocado os produtos da forma correta. Então, assim, ponto de venda. E esse ponto de venda você pode fazer ele de 2 formas. Ele existe o ponto de venda online e existe o ponto de venda físico, que é a própria loja, tá? Então vamos aí, começar falando sobre o ponto de venda online. O ponto de venda online, também chamado de e-commerce, né? É onde você vai criar uma vitrine com os produtos que você quer divulgar e, consequentemente, vender para o seu público, tá? Então, esse ponto de venda, ele tem que ter uma página bem chamativa, ele tem que ter produtos que chamem a atenção do seu cliente. Então, a página, quando o cliente entrar na página da sua drogaria, da sua farmácia, ele tem que se encantar com aqueles produtos. Ele tem que olhar para aquilo e falar, nossa, que preço bacana. Nossa, tem esse produto aqui que eu não encontro em lugar nenhum. Então, a página principal, né, a vitrine do teu ponto de venda online, ela tem que ser extremamente chamativa, tá? Causando esse impacto positivo. Por isso, deve-se pensar desde as cores, desde a forma como você vai abranger isso daí, né? E aí, para isso, você vai ter que contar com um profissional que saiba resolver isso, né? Que saiba fazer essa página chamativa para vocês, tá? Então, para que essa página seja uma vitrine extremamente encantadora. E aí, ter o cuidado, você ter uma pessoa ou você mesmo que vai querer mexer com o e-commerce, ficar sempre atento, né? Às demandas, não pode deixar faltar o produto, né? Porque tem páginas, vocês já devem ter tido essa experiência. Às vezes você entra num site onde todos os produtos estão sempre indisponíveis. Então você tenta comprar aquele produto e ele está sempre indisponível. E isso é um ponto muito negativo. É como se a gente transferisse isso para a loja física, fosse aquele momento em que o cliente chega todo entusiasmado no balcão e o atendente vira para ele e fala que não tem esse produto. Então, na internet, esse impacto acontece da mesma forma. Então, o cliente, ele vai na sede, ele se encantou, você já conseguiu chamar a atenção dele pelo preço, pela página, mas quando ele vai para fechar a venda, ele não consegue finalizar porque o produto está indisponível. Então, isso é um erro que queima muito, né? A maioria dos e-commerces, né? Das farmácias que tem e-commerce aí, que tem página de venda de produto, tá? Então, é uma dica aí para você tomar cuidado. Divulgou o produto, tenha certeza que você tenha estoque desse produto para você trabalhar a venda desse produto no online, tá bom? Então, primeira dica aí sobre o ponto de venda online. Outra coisa, sempre ficar atento às novidades. Ter uma página ali com os produtos divulgados, você tem que estar fazendo pesquisa. O que as outras farmácias estão divulgando online também? Qual o preço que elas estão praticando? Você está sendo competitivo? Tá? Da sua farmácia, na sua página tem muitas reclamações, como tá a entrega,
A sua página gera confiança no seu cliente. Então, no ponto de venda online, a principal ferramenta para fechar vendas é a confiança que você vai gerar entre a página e o cliente. O cliente ele precisa confiar que aquele produto vai chegar no prazo, precisa confiar que vai chegar, porque vamos partir do pressuposto que ele não conhece você. Ele não sabe se você é uma farmácia confiável. Ele não sabe se aquela página é confiável. Então, ele não sabe nada, nenhuma informação, né? Muitas vezes é uma pessoa de outro estado que vai solicitar isso. Ele nem sabe quem é a tua drogaria, a sua farmácia. Então, a confiança é o primeiro ponto que você vai pegar aí e se torna uma vitrine, né? Quando o cliente ele compra uma vez, ele gera confiança, ele sabe que ele vai ter garantido que o produto dele vai chegar até a residência. Ótimo, show de bola, sua página vai ser um sucesso, seu ponto de venda online vai ser um sucesso. E esse ponto de venda online tem que estar sendo revisado todos os dias. Então você vai, se não for você, gestor, que vai fazer isso, que eu acredito que não terá nem tempo para que você seja a pessoa que faça isso, né? E às vezes você não tem nem conhecimento técnico para fazer isso. Então, às vezes vai ter outra pessoa que você vai ter que delegar. Essa pessoa vai cuidar dessa página, essa pessoa vai cuidar do cliente, do relacionamento com o cliente, essa pessoa vai cuidar dos produtos que estão sendo colocados nessa página, né? Cuidar do estoque para não deixar faltar. Então, ponto de venda online, é isso. Você precisa sempre se atentar a todos os detalhes que transmitam o máximo de confiança para o seu cliente e tenha sempre disponibilidade do produto lá para ele, tá bom? Então, PV online é isso. Agora vamos falar do ponto de venda físico, ponto de venda na loja. Então, dentro de uma farmácia, nós temos vários pontos de venda, tá? Dentro da farmácia, nós temos vários locais onde a gente pode expor o produto e causar esse encantamento do nosso cliente. Os principais locais que a gente vai ter dentro da farmácia são as pontas de gôndola, principalmente as que ficam na entrada da loja, porque elas são fundamentais para já atrair o cliente, principalmente aquele cliente passante, né? O cliente que está na calçada e ele olha a loja da rua e ele às vezes vai olhar para aquela ponta de gôndola e vai se encantar com os produtos que estão contidos nela. Então, primeiro ponto de venda crucial aí, sem dúvida, são as pontas de gôndola. Depois, outro ponto de venda que também causa muito impacto são os cestões na loja, tá? Os cestões, eles são mobiliários específicos que hoje, né, antes a gente incentivava muito o uso de cestões só em lojas populares. Mas agora, né, como tudo no mundo vem mudando muito rapidamente, esse conceito já não se aplica só mais para as farmácias populares. As farmácias conceito, ou seja, as farmácias mais utilizadas, né, elas também devem usar esse tipo de mobiliário, esse recurso, para também atrair o cliente para gerar mais venda na farmácia, tá? Lógico, o mobiliário de uma loja popular, ele vai ser de uma cor totalmente, de um material totalmente diferente de um mobiliário de um cestão que você vai colocar numa loja conceito, tá? Essa diferença, esse detalhe é importante firmar para vocês, que eu posso ter cestões nos dois modelos de loja, só que numa loja conceito, de repente, esse cestão vai ter que ser um cestão de acrílico, de vidro, algo mais requintado. E numa loja popular é um cestão de MDF, né, de metal. Então, muda-se o material, mas em ambos os tipos de loja, nós temos que ter os cestões, porque esse ponto de venda é um ponto de venda muito forte, tá? Então, tudo que você expõe num cestão gera atratividade no nosso cliente, desde que sendo bem exposto, que esse é o próximo item que eu deixei aqui marcado para falar com vocês nessa aula de hoje, tá? Então, cestões, fila inteligente, tá? A fila inteligente muitas vezes é formada pelos próprios cestões. Então, você vai fazer uma fila inteligente com os próprios cestões, tá? Lógico que existem filas inteligentes formadas com mobiliários específicos, também é válida, é um outro ponto de venda. Mas quando o cliente está ali na fila esperando pelo atendimento, é óbvio, ele vai olhar aqueles produtos ali, procurar se entreter até que ele seja atendido, né, chamado para o atendimento. E nesse momento, ele vai se encantar com aqueles produtos, ele vai lembrar de alguma coisa que
ele deveria ter comprado e acabou esquecendo, e aí ele vê esse produto às vezes ali na fila, né, no aguardo do atendimento, e aí ele se encanta por esse produto e ele acaba comprando esse produto também. Então isso é muito importante vocês se atentarem, é um ponto de venda forte. Outro ponto de venda forte são os próprios balcões de atendimento, tá? Hoje nós temos muitos mobiliários de balcão de atendimento que ou eles são vitrines, onde você pode expor os produtos ali e o nosso cliente ele enxerga que tem alguns produtos ali de forma estratégica, ou já existem os próprios balcões que tem ou as divisórias para você colocar aí os OTCs, para que o cliente mesmo se sirva na frente do balcão de atendimento. Ou você também tem a opção desses balcões de atendimento terem prateleiras, onde você pode expor produtos ali, que enquanto o cliente está sendo atendido, ele pode pegar na mão, se interessar por esse produto, também é uma outra alternativa e é um ponto de venda forte também, tá bom? Além de ilhas, tem farmácias que possuem ilhas promocionais. Ilhas são aquelas torres que geralmente tem 2 ou 3 lugares, né? 2 ou 3 fileiras de prateleira, formato meia-lua, redondo, quadrado, no meio da loja. Ou mesmo o aproveitamento da própria... Às vezes tem farmácias que tem um galpão, né? Um salão com muitas colunas no meio do salão. Então, algumas alternativas para essas colunas não se tornarem espaços mortos é criar ilhas em torno delas para que se exponham produtos nessas ilhas, tá? Então, também são considerados pontos de venda. Então, ponto de venda são, na verdade, todos os lugares onde o nosso cliente pode transitar pela farmácia e ele vai se deparar com esse local. E ao se deparar, ele vai ter que encontrar aí produtos importantes, produtos que vão gerar atratividade, vontade, tá? E é aí que mora a grande sacada disso tudo, que é esse próximo ponto que eu vou falar para vocês. Então, primeiro ponto aí, né? Quais são os pontos de venda? Então, já matamos esse ponto aí da aula de hoje. Segundo ponto que eu vou falar para vocês é o quê? O que eu exponho. Então, eu já sei quais são os pontos de venda, mas... é qualquer produto que eu posso pôr nesses pontos de venda? Com certeza não, tá? Então, esses pontos de venda são pontos estratégicos, tá? A gente não pode pôr produto que não coube no estoque, por exemplo. Nós temos que expor produtos que a gente quer que o cliente se encante, tá? Então, é importante vocês pensarem nisso, porque hoje eu visito muitas farmácias e uma situação que eu encontro é exatamente essa. Né? Não coube o produto no estoque, eu pego todo esse estoque que não coube lá dentro todos os produtos que não couberam lá no meu estoque e eu acabo colocando ele em pontas de gôndola, em cestões, só para ocupar espaço. Só que de repente aquele produto nem é da sazonalidade atual, entendeu? Às vezes é um produto do verão e está sendo exposto no inverno. Então, às vezes nem é um produto que vende por impulso, é um produto que precisa de uma indicação, de uma orientação para ser vendido. E as pessoas têm o hábito de acabar expondo isso daí só porque tem grande volume desse produto e não coube no estoque. Tá errado, você acabou com a estratégia de marketing ao fazer isso, tá? O produto ele tem que ser colocado no lugar correto. Por isso, então a importância. Nos pontos de venda, gente, então, ponta de gôndola, cestões, eu vou colocar o quê? Produto para causar atratividade no nosso cliente, tá? Eu quero chamar a atenção, eu quero mostrar para o nosso cliente que a farmácia tem novidades, que a farmácia está antenada com a sazonalidade. Essa é a mensagem que eu transmito para o nosso cliente quando eu coloco num ponto de venda, tá? Eu pego os produtos que geralmente as pessoas mais utilizam no dia a dia e eu, coloco lá. Esses produtos são quais? Leite. Então, pega aquela marca de leite que você sabe que vende muito. Você pode fazer uma pilha, uma pirâmide, né? Uma ponta de gôndola. Esse produto vai dar certo. Uma fralda que você sabe que aquela marca X, você conseguiu uma negociação legal e você vai fazer uma ação com ela. Então, você monta cestões com essa fralda, põe ela nos pallets, enfim, né? Nos cestões, você vai pôr o quê? Produtos de pega rápida. Então, um analgésico OTC, né? Então, a pessoa tá ali esperando, ela tá com dor de cabeça, então ela vai ver ali que tem um produto específico para dor de cabeça que ela já usou e ela sabe que funciona, ela fala, poxa, já vou aproveitar e vou levar, né? E ela já tá na fila do caixa, já tá a geladeira próxima,
ela já pega a água também junto, pronto, você já fez uma venda agregada ali por impulso, por osmose, sem precisar de um colaborador ali fazendo isso para você, tá? Então, tudo isso são pontos para você acordar aí que são importantes. Nada do que eu faço na farmácia, eu faço sem estratégia. Você não pode, então assim, uma dica que talvez valha por tudo que eu falar aqui nessa aula hoje. Tudo que você fizer na sua farmácia, você tem que fazer com propósito. Você não pode simplesmente colocar produto lá por colocar, porque achou bonitinho, porque não coube no estoque, não existe isso, tá? Toda exposição de um produto, ela tem que ter um propósito. E qual o propósito de você colocar essa ponta nessa ponta de gôndola? Qual o propósito de você colocar naquele cestão próximo do caixa? Você tem que pensar nisso. Por que eu vou pôr esse produto nesse local? Olha, igual eu falei agora, não, eu já imagino meu cliente aqui na fila, e esse cliente vai se encantar por esse produto, legal, ele vai pegar esse produto e vai pegar esse outro que já tá ali do lado também. Opa, já gerei a venda agregada. Com isso, meu ticket médio vai aumentar. Estratégia. Nada do que você... Guardem isso, tá? Por favor. Nada do que você fizer vai fazer por acaso. Tudo tem um propósito. E quem já teve essa sacada, né? Geralmente as grandes redes pensam dessa forma. Então, ele já tem essa sacada. Todo corredor que o cliente passar já tem uma estratégia. E é isso que você tem que pensar. Cada corredor cada local da farmácia que o seu cliente percorrer, ele vai ter que encontrar uma estratégia. Então, eu tenho uma ponta de gôndola que tá ali mais escondida. Peraí, eu tenho que colocar um produto que o meu cliente procura muito, porque eu vou fazer ele ir até lá. Então, eu vou, de repente, colocar aí uma fralda, um absorvente, sei lá, algum produto que a pessoa chegue procurando, legal. Ele vai estar, às vezes, naquela ponta de gôndola mais escondida na sua farmácia. Para quê? Para gerar um movimento, para fazer com que ele vá até lá. Agora, se você já tem uma ponta de gôndola que é escondida na sua farmácia e você ainda coloca um produto que não é forte, que não sai por impulso, você matou esse ponto de venda. Tá? Você acaba quebrando esse ponto de venda e você vai deixar aquele produto lá por 6 meses e ele não vai vender. E é isso que acontece em muitas situações, tá? Eu coloco o produto errado no lugar errado. Então, produto que não vende por impulso, eu coloco nos olhos do meu cliente. Esse sim precisa estar nos olhos dele. Agora, um produto que vende por impulso, eu vou ajudar aquela ponta de gôndola, aquele lugar na farmácia que está escondido. Aquele lugar precisa ter fluxo de clientes. E aí eu coloco um produto forte para direcionar meu cliente até lá. Ok? Combinado? Então, E quais produtos são esses? Todos os produtos. Então, listagem de produtos. Os produtos do tabloide. Então, ponta de gôndola tem que ter os produtos do tabloide. Porque, convenhamos, a gente coloca produtos no tabloide que são produtos... Produtos foco, produto que gera isca, na verdade. É um produto que às vezes não gera tanta rentabilidade para a farmácia, mas é um produto que está na mídia, é um produto de higiene e beleza, às vezes que a gente sabe que todo mundo usa aquela marca, procura por aquela marca. Então eu coloco esses produtos nos pontos de venda estratégicos para causar atratividade. Aí você pode me falar, mas Tânia, esse produto não me gera lucro, mas ele te gera cliente. E aí ele pega esse produto, mas às vezes ele já vai ver outro ali, e ele acaba pegando o outro que te gera lucro. Então, na verdade, se você colocar depois no final tudo na balança, compensou, tá? Compensou porque o cliente vai ter uma percepção positiva da tua farmácia. De repente, naquele dia, ele não comprou, ele só comprou aquele produto que não te gerou tanta lucratividade, mas ele volta. Ele volta outras vezes, ele compra outros produtos porque... você já conseguiu gerar nele o que é mais importante, aquela percepção que a tua farmácia tem, as coisas que ele gosta, e a percepção que ele tem bom preço naquela farmácia, tá bom? Então, esse insight é importante que vocês tenham ciência, tá? Não estarem fechadinhos aí achando que, poxa, coloquei um produto ali que não me gera lucro, não adiantou de nada. Não é verdade. Lembre-se que é uma sementinha que a gente está plantando, tá? Para ver os resultados acontecerem sempre, não apenas uma vez, ok? Então vamos lá. Então já sei quais são os pontos de venda, já sei que tipo de produto eu tenho que colocar. Então agora eu vou falar um pouco de cross merchandising.
Cross merchandising nada mais é do que você expor o mesmo produto em 2 locais ou 3 lugares ou mais lugares diferentes dentro da loja. Esse ato de expor o mesmo produto em vários locais na farmácia é chamado de cross merchandising, tá? O cross merchandising tem que ser aplicado na sua farmácia. O único problema, muitas pessoas me questionam, mas Tânia, isso não causaria confusão na cabeça do nosso cliente? Isso não deixaria, de repente, o nosso cliente comprar, pegar naquele lugar e depois esquecer que ele está em outro? Ou o nosso próprio colaborador não sabe que está na gôndola e aí acaba falando para o cliente que não tem, né? Porque não encontrou? Isso é importante você saber. Então, essa comunicação com a sua equipe vai ser necessária quando você aplicar esse conceito de cross-merchandising. Por quê? Sua equipe precisa saber que, às vezes, aquele leite que está na ponta de gôndola, ele também tem uma seção só dele, que é a seção de origem que a gente fala. Todo produto tem que ter a sua seção de origem. Então, eu posso expor um desodorante em vários locais da loja? Posso. Só que o desodorante, ele tem um local de origem, uma gôndola de origem. Então, o que eu tenho que fazer? Qual a técnica que eu preciso, então, aplicar? Eu vou pôr esse desodorante no local de origem, mas eu também vou pôr esse desodorante na ponta de gôndola, por exemplo, tá? Cross merchandising. Porque às vezes a cliente ou o cliente vai lá na seção de desodorante, ele vai encontrar o produto, seção de origem. Mas, às vezes ele não foi lá, ele foi só no balcão de medicamento. Só que ao ir para o caixa, pagar a mercadoria que ele tinha pego, ele vai se esbarrar com uma ponta de gôndola que tem aquele desodorante. Então, a chance dele se encantar com aquele produto e comprar aquele produto que às vezes ele não foi com esse intuito, é grande. Então, cross-merchandising são estratégias também de marketing que ele vai fazer com que o cliente encontre o mesmo produto em vários locais. É como se o produto, né, falasse com ele, olha, eu tô aqui, mas eu também tô aqui. Então, isso é uma interação dos produtos com o nosso cliente. É super legal isso daí, entendeu? É super bacana e dá super certo. É uma estratégia, assim, que você pode usar, abusar dessa estratégia, que você pode ter certeza que não vai ser ruim. Você só vai ter só vai ter resultados positivos ao fazer isso. Tá? Então é legal, é igual um OTC, eu posso ter um OTC na seção de origem, mas se eu tiver ele lá fora, num cestão promocional, onde o cliente passe por lá, você pode ter certeza que também vai ser bom, e eu vou vender esses produtos nos 2 pontos de venda, tá? Você nunca perde quando você faz cross merchandising, nunca. Você só perde, tá? Isso é um ressalvo aí. Você só perde no cross merchandising quando a sua equipe não sabe que esse produto está exposto em 2 ou 3 lugares na loja. Porque aí é a sua própria equipe que vai cometer o erro. Ela não sabe, aí ela vai ou na seção de origem procurar por esse produto, ou ela só vai no ponto de venda. E aí, quando ela não encontra, ela corre o risco de virar para o cliente e falar, ai, não tem, acabou. E às vezes esse produto estava em outro local também. Então, quando você montar, gestor que estiver assistindo essa aula, quando você montar um ponto de venda, chama a sua equipe, mostra para ela, olha, gente, esse mês eu fiz uma ponta de gôndola com esses produtos, tá? Mas eles também estão na nossa seção de origem. Então, não se esqueçam, ponto de venda e seção de origem, elas existem juntas, tá? Cross merchandising é isso. Então, você pode e deve. Outra estratégia aí do cross merchandising é uma, e a outra estratégia é o quê? Preço psicológico. O que é o preço psicológico? Eu sei que vocês já praticam isso sem saber que chama-se preço psicológico. Preço psicológico é aquele valor que a gente coloca, por exemplo, R$ 2,99. Quando a gente coloca R$ 2,99, nossa mente, ela processa que esse produto custa R$2. O intuito é assim, quando você enxerga mentalmente, eu olho para aquele produto e falo, nossa, esse produto custa R$2. Eu esqueço os 99 centavos. Então, quando eu faço isso, eu estou praticando a técnica de preço psicológico, onde o nosso cliente ele tem a percepção do menor valor, não do que vai ser R$3 esse produto. Porque R$2,99 na verdade é 3. Mas para quem enxerga aquilo, ele grava o quê? O 2. Não os R$3 que você arredonda. Entende? Então, usar essa técnica dos preços psicológicos é muito
assertiva. E isso é todo local. Supermercado usa essa técnica, farmácias usam essa técnica de preço psicológico. Então, todo cartaz que você fizer, procure usar a técnica dos preços psicológicos. Eu lembro que quando eu iniciei na farmácia, isso me deixava indignada quando eu ia fazer alteração de preço. Eu falava, caramba, mas por que já não coloca logo R$3? Por que não coloca valor inteiro? A gente é obrigado depois no caixa a ter que digitar o valor. Naquela época ainda era digitado o valor, né? Então, não tinha nada de bipar. Mas, e aí eu ficava indignada. Eu falava, caramba, mas por que já não coloca logo R$3 em vez de pôr R$2,99, R$2,98? O que esses 2 centavos vai fazer de diferença? E isso não fazia sentido para mim, como equipe. Então, pensando nisso, gente, eu deixo como dica aqui, expliquem essa técnica para sua equipe. Porque a sua equipe, muitas vezes, pode pensar como eu pensava anos atrás. Não faz sentido para ela colocar uma mercadoria de R$2,90. E aí a sua equipe ela acha que você está enganando o seu cliente e tudo. Não entende que a técnica é só criar esse impacto aí no seu cliente, né? Então, é legal você compartilhar esse conhecimento com a sua equipe, falando para eles, gente, ó, vem cá, deixa eu ensinar esse conceito para vocês hoje, ó. A gente vai sempre colocar, eu sei que vocês já encontram aí na loja vários preços que estão por R$2,99, R$3,99. Por que isso acontece? Por causa disso, disso e disso, tá? Então, envolve a tua equipe nisso, porque você vai ver que vai aumentar o comprometimento deles com as ações de marketing que você vai realizar na farmácia. Porque pensa, ações de marketing só dão certo se a sua equipe estiver envolvida, porque senão a sua equipe não vai divulgar, senão a sua equipe não vai falar para o cliente que tem um produto na promoção, tá? Então a equipe tem que estar junto nesse processo o tempo todo. Não pensa só que você, gestor, vai lá, monta a ponta de gôndola, monta o cestão e esquece de falar isso para a equipe e acha que isso vai dar certo. Não vai, tá? Se você não envolver a sua equipe, explicar para eles, às vezes chamá-los, às vezes não, eu falo que sempre, toda vez que você for montar um ponto de venda, você tem que chamar a sua equipe para fazer junto com você. Porque aí você vai engajá-los naquele processo. É como se ele tomasse posse daquela ação e ele começa a acreditar naquilo e ele vai fazer aquilo dar certo junto com você na loja, tá? Então, envolve a equipe, senão as ações se perdem. Tá bom? Então, preço psicológico é isso. Abusem disso. É muito importante isso, tá? E pra gente finalizar essa aula de hoje, falar que depois que você montou todos esses pontos de venda, tá? Então, você colocou cada produto no seu local certo, você já conversou com a sua equipe, tá tudo bonitinho. Ponta de gôndola, lembrando, é cheia, não pode ser ponta de gôndola vazia. Lembra, cestões e ponta de gôndola são 2 pontos de venda que tem que ser fartos. Você não pode pôr 2 ou 3 produtos lá, porque senão não resolve. Então, ponto de venda tem que ser um local farto. Então, ponta de gôndola abarrotada. Lógico, organizadinha, mas cheia de produtos. Cestões, a mesma coisa. Sobe a base dele e deixa o produto com até 30 centímetros para cima, bagunçado. Se você colocar 2 ou 3 produtos no cestão ou colocar vários produtos, mas com cestão mais fundo, o nosso cliente não tem percepção de fartura, não tem percepção de promoção. E aí ele não pega. Então, 2 locais aí que você precisa ter fartura de produtos é o cestão, tá? As filas inteligentes, que, como eu disse, são compostas por cestões, e as pontas de gôndola, que também precisam sempre ser cheias. O nosso cliente não pode olhar uma ponta de gôndola vazia. Isso causa um efeito extremamente negativo, tá bom? E fora isso, partindo do pressuposto, pra gente terminar essa aula, que você já montou tudo certinho, tá legal. Vai ficar faltando o último detalhe, tá? Do ponto de venda, que é a comunicação visual. A comunicação visual nada mais é do que os cartazes, os flyers aéreos, tudo que você vai usar aí de estratégia para colocar aí nos seus pontos de venda. Só que isso eu não vou falar nessa aula. Essa aula vai ser amanhã, onde eu vou ensiná-los a fazer essas comunicações visuais, a como colocar, de que forma. Então amanhã é uma aula só sobre comunicação visual, tá bom?
Para não nos estender, porque é um assunto bem vasto, tem algumas técnicas, tem um programa chamado Canva, que eu quero ensinar para vocês, de como vocês montarem isso gratuitamente, tá? Então, por isso que eu vou deixar essa aula para amanhã. Nossa aula de amanhã é sobre comunicação visual, que faz parte de uma das estratégias fortes aí do marketing, tá bom? Então, eu espero vocês na aula de amanhã, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Ela dá muito certo, então pensem aí em cross-merchandising, preços psicológicos, pontos que você vai colocar os produtos na sua loja, tá bom? E usem essa estratégia porque ela dá super certo, ok? Então, um beijo no coração de vocês, até amanhã, na aula de amanhã, pra gente finalizar essa semana de marketing na farmácia. Beijão, tchau!